Quando a gente fala nesse momento de desemprego, de oportunidades para sair da crise, vem de novo o tema educação, que a gente tanto falou no Rio em Foco, em todas as edições em que a gente falou de desenvolvimento, do que estava acontecendo no Rio de Janeiro, quando a economia estava de vento em popa. A gente perdeu uma oportunidade, acho que nessa questão da educação, de formar quadros mais qualificados. Como é que a gente pode retomar isso e qual a importância desse foco na educação no momento da crise? Houve avanços na educação ao longo dos últimos anos também, avanços que não retrocedem facilmente. Mas nesse momento de conjuntura de crise, nós temos tido aumento de desemprego e aumento na proporção também de jovens que não estudam e nem trabalham. Isso a PNAD contínua permite a gente calcular e isso tem sido observado em 2015. O que é uma pena, porque a gente precisa, no momento em que as portas do mercado de trabalho estão mais fechadas para a entrada das pessoas, a gente precisa garantir que elas se formem bem para o momento posterior em que elas vão conseguir entrar no mercado de trabalho. Então, uma das políticas importantes, eu acho, na crise seria focar, encontrar essas pessoas, fazer contato com essas pessoas e garantir que elas estudem. Ou se formem de alguma forma técnica. Uma das políticas propostas pelo professor Marcelo Neri já há algum tempo era de utilizar recursos do FAT, o mesmo que financia o PPE, Fundo de Amparo ao Trabalhador. Fundo de Amparo ao Trabalhador, que financia o Programa de Proteção ao Emprego, também para cursos para quem está empregado, e acho que poderia ser feito também para pessoas que estão querendo entrar no mercado. Uma espécie de Pronatec trainee, a pessoa poder treinar um tempo na empresa e ao mesmo tempo receber o treinamento. O que hoje fica um pouco restrito ao aprendiz. Alguma coisa que permitisse facilitar a entrada das pessoas. Então, de um lado, melhorar a oferta, a qualidade da oferta de mão de obra, e de outro, tentar criar novos estímulos para que as empresas voltem a contratar, que é uma coisa que está em queda. Essa oferta está vindo, quer dizer, se a gente pegar a última PNAD tradicional, a gente vê que houve um aumento do desemprego, a ocupação aumentou bastante em 2014, olhando para trás, mas todo o aumento de desemprego foi gerado a partir dos jovens. Quer dizer, então o jovem está demandando de ocupação e não está conseguindo. E um outro fator que eu acho preocupante é que, quer dizer, de um lado tem essa redução do chamado bônus demográfico, tem menos população, a população jovem ainda está crescendo, mas vai começar a parar de crescer e até decair daqui a algum tempo. Mas a gente também vê uma redução bem forte do chamado bônus educacional. Quer dizer, a educação era alguma coisa que estava empurrando o salário, o emprego para cima a uma taxa muito maior do que agora. Uhum. Talvez seja, tal como o bônus demográfico, alguma coisa que seja mais forte. A gente teve a oportunidade, que era ter uma população com baixíssima educação, ela melhorou, mas a gente precisa redobrar os esforços porque a gente já está perdendo essa dinâmica educacional. E eu acho que o momento de crise é um momento onde, se está difícil de trabalhar, pelo menos o estudo tem que ser garantido para o jovem. Agora, é impossível falar da questão do mercado de trabalho sem falar de que é muito complicado contratar no Brasil, quer dizer, você ser empregador fica cada vez mais complicado. Você tem toda uma burocratização desse processo que às vezes impede a expansão, né, e absorção de mais mão de obra. Olhar para isso, tentar reformar esse sistema é importante agora, quer dizer, é importante levantar essa pauta? Acho que a crise ela tem essa oportunidade. Acho que o Brasil não tem feito as reformas tradicionais, trabalhista, previdenciária, tributária, sem falar de outras, e isso você vê países que fizeram essas reformas, etc. Realmente você tem que discutir qual a reforma, que tipo de reforma você quer. É fundamental, isso é uma nova dose de crescimento que você injeta no mercado de trabalho. A crise pode ser um motor de transformações. Já aconteceram algumas transformações pontuais na Previdência esse ano, mas poderiam ser feitas outras também no campo do mercado de trabalho. Dessas pontuais, há a perspectiva de melhora e de impacto positivo? Porque a Previdência é uma crise anunciada há bastante tempo, né? Teve algumas mudanças interessantes nos últimos anos, onde a gente avançou alguma coisa nas microempresas, um pouco o próprio estatuto das microempresas, crescer, o microempreendedor individual, e isso tem um impacto importante na Previdência. A própria PNAD, a gente vê que a informalidade na PNAD tradicional do ano passado
não aumentou, caiu a formalidade empregatícia, mas aumentou a formalidade entre os conta-próprios, pequenos negócios. Então, acho que aí tem uma nova geração de políticos que é importante se olhar, porque esse grupo está crescendo, quer dizer, está diminuindo o trabalhador com carteira e está aumentando os donos de pequenos negócios. Agora, entre os jovens também há toda uma discussão sobre o que é emprego, né? O que é trabalho para essa juventude que está aí prestes a entrar no mercado. Isso consegue aparecer já nas discussões? A gente fala de várias oportunidades. Recentemente, o Rio em Foco, por exemplo, abordou os negócios sociais, quer dizer, são setores que estão vendo surgir oportunidades aí justamente para pessoas mais engajadas e que não se veem encaixadas nas perspectivas de mercado de hoje. Sim, eu acho que todas essas entradas, portas de entrada no trabalho são importantes, mas a gente quer, sobretudo, também o trabalho remunerado, um trabalho formal, se possível. A gente quer promover o trabalho de qualidade, né? Então, por exemplo, no caso dos jovens que não trabalham nem estudam, o problema atinge muito mais as mulheres e principalmente aquelas que têm criança em casa, que são mães ou que são a irmã mais velha, enfim. Entre esse grupo de jovens que têm criança em casa, a proporção de de que não estuda nem trabalha, chega a 45%. Quase uma em cada duas. Né? Que em termos de políticas públicas são muito difíceis de serem mapeadas, encontradas. Né? Elas certamente estão fazendo algum trabalho em casa, um trabalho de cuidados, né? Mas a gente quer também que essas pessoas aproveitem o seu potencial no mercado de trabalho remunerado e que contribuam para a produtividade do país. A gente até tem um mapa de políticas públicas, até o Renda Melhor do Estado, Renda Melhor Jovem, que é uma poupança, que é um instrumento para o jovem que completa o ensino médio, dependendo da nota que ele tira no Enem. Quer dizer, tem instrumentos que a gente não tinha. A gente tem que abrir o olho e utilizar esses instrumentos no momento certo, que é agora. Né? Entrar com essas outras políticas de complementação, né? E avaliar essas políticas, que eu acho que aqui no Brasil, o que a gente faz, a gente cria muito programa, mas tem uma dificuldade de rever os programas que não são tão bons. A gente vai acumulando programas e eu acho que o momento de crise é um momento de ser muito sério sobre a eficiência e equidade dos programas. E quais são os instrumentos hoje para a gente utilizar e fazer isso acontecer? Acho que o monitoramento a gente faz bastante, tem muitos dados no Brasil, os vários órgãos, etc. O que a gente não faz é avaliar. Eu acho que o Estado brasileiro não gosta de ser avaliado. E acho que é muito importante. Esse é o momento, quando você faz o ajuste fiscal, a gente tem que priorizar os bons programas. E isso é inevitável, esse ajuste fiscal, mas ele pode trazer consigo uma melhora da qualidade e da eficácia dos programas aplicados, reduzindo os programas que não são tão bons. Significa escutar mais o que as pessoas têm a dizer sobre o que elas estão recebendo. Escutar mais as pessoas e ver os resultados dos programas, assim, qual é a mudança que fez na vida dessas pessoas. Exatamente. Tanto o lado objetivo do que aconteceu, quanto o lado subjetivo, que é como as pessoas percebem as políticas, o que elas consideram que não está adequado, por que às vezes a pessoa tem acesso à política, mas não tem interesse em utilizar a política, porque ela não foi desenhada de uma maneira que fosse atraente para o cidadão. A gente tem que avaliar as duas dimensões, pelo menos, a dimensão objetiva e a subjetiva das políticas. Se a gente pegar, por exemplo, o jovem, pergunta para o jovem de 15 a 17 anos que deveria estar na escola, pergunta, por que você não está na escola? A grande maioria vai dizer porque eu não tenho interesse. Então é muito importante fazer isso que o Marcos está falando, que é ouvir as pessoas. Chamar para si. Ouvir a demanda. Né? Bem, infelizmente, nosso programa está chegando ao fim. Obrigada, Marcelo, obrigada, Marcos, e obrigada a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco quer saber a sua opinião. Escreve para a gente. Tem algum assunto que você queira ver discutido aqui? Envie sua sugestão para o e-mail rioemfocorj@gmail.com. E se você gostou desse programa, pode assisti-lo novamente no site www.rioemfoco.rj.gov.br ou pelo www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.